O meu convidado de hoje neste podcast, A Mesa, um lugar para todos, é licenciado em Economia pela Universidade de Lisboa, Portugal, possui um MBA pela Universidade of Bath, do Reino Unido. Igualmente assumiu funções de destaque no setor financeiro, de destacar algumas, só para terem alguma referência. Foi vice-governador do Banco Nacional de Angola, do BNA, entre 2009 e 2015. Foi presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Banco de Poupança e Crédito, BPC, em 2017. Foi presidente do Conselho de Administração da Sociedade Gestora de Ativos SA, a Recredit, entre o ano 2016 e igualmente também 2017. No mesmo ano, no mesmo período homólogo, foi consultor do Ministro das Finanças. Foi também secretário do Presidente da República para Assuntos Económicos no ano de 2017. Tenho uma grande paixão por leitura, música, arte, golfe, hóquei em patins. Portanto, esta conversa à mesa, um lugar para todos, vai ser uma conversa muito interessante com um homem que inspira uma geração, inspira muitas pessoas e inspira também as pessoas que ele lidera, e tem sido um nome bastante acolhedor, não só pela geração Z, mas por muitas gerações do nosso país. O meu convidado de hoje é o Dr. Ricardo Viegas de Abreu, que também é ministro, mas eu hoje falo com a pessoa. Dr. Ricardo, bem-vindo à mesa. Obrigado, Darren. Obrigado. Como é que se sente hoje, neste dia que estamos aqui a gravar o podcast? Muito bem, eu acho que para mim é um dia diferente, porque geralmente ao fim de semana aproveito para fazer uma das modalidades que descobri há uns anos, que é o golfe, que uso como minha terapia, não é? Para a concentração, conseguir desligar um bocado daquilo que são as nossas preocupações do dia a dia. E hoje, sendo convidado para estar aqui contigo, acho que faz todo sentido também, não deixa de ser uma oportunidade de partilharmos algumas ideias, visões, conhecimento também, e um grande prazer. Muito obrigado por estar aqui. Este podcast, como tive a oportunidade de partilhar um pouco também, isto nasce de umas conversas que eu tinha com a minha avó à mesa, a minha avó Maria Elisete Neves da Silva, que foi à mesa que eu fui criado, que eu costumo dizer. Claro. Eu costumo citar um provérbio, diz que a mão que embala o berço governará o futuro das nações. E eu acho que a mesa teve este papel muito preponderante na minha formação, não só, e dos meus irmãos. E depois eu também tenho um grupo de amigos mais íntimos e que nos sentamos à mesa uma vez por semana, à sexta-feira, em que falamos de vários assuntos. Eu hoje gostaria muito de conhecer o Ricardo, o Dr. Ricardo, a pessoa, o líder por trás deste cargo, a pessoa, acima de tudo a pessoa. Como é que é a pessoa, Ricardo? Acho muito oportuno e a mesa, de facto, é o ponto de partida de muitas coisas. Verdade. Eu sou uma pessoa de família, de amigos também, com muitos interesses por várias coisas. Obviamente que a arte, a cultura, o desporto fazem parte do meu dia-a-dia, mas sou muito família, muito de poder conviver, conversar, aprender, sempre que temos esta oportunidade, e sem dúvida que a mesa é o lugar ideal para se poder partilhar isso, não é? Esse é um exercício que ainda hoje, agora já com filhos, não é? Sim. Fazemos exatamente para podermos estar todos ao mesmo nível e a conversarmos sobre os nossos desafios, os nossos interesses, aquilo que a gente tem para fazer ou gostaria de fazer. Eu sou uma pessoa que, acima de tudo, está nestas funções, portanto, não Sim. sou estas funções, Exatamente. portanto, estamos nestas funções, mas, acima de tudo, uma pessoa aberta, íntegra, procurando dar o seu melhor, acreditando também no país, muito importante para nós, essa visão sobre aquilo que pretendemos no nosso país e esse compromisso de facto, conseguirmos ter um país melhor para todos nós. O nosso tema de hoje de conversa, esta conversa à mesa, é sobre o tema da liderança, né? Liderança e a visão estratégica que moldam os líderes visionários e que definem. Eu gostava muito de perceber consigo, há um pensador que é o Robin Sharma, diz que o cargo é a sombra da influência. O que é que ecoa dentro de si quando pensa
em liderança quando pensa neste encontro geracional, que é algo que eu acredito muito, um encontro geracional, uma geração a sussurrar a outra geração acerca do futuro que estamos a construir. O que ecoa, o que está dentro de si quando pensa em liderança? Não, claramente que me identifico muito com essa expressão. Eu acho que a liderança ou estas funções de responsabilidade são somente uma ferramenta para podermos, de facto, transmitir aquilo que é a nossa visão e aquilo que possa ser a nossa ação. Não tenho dúvidas que, e a experiência que tenho e aquilo que procuro desenvolver tem a ver com, para além daquilo que se diz, aquilo que se faz. Não é? Portanto, não é só a lógica da liderança enquanto estatuto de líder ou oportunidade de poder chefiar ou liderar equipas, mas sim aquilo que de facto nós fazemos, liderar pelo exemplo, liderar pela disciplina, pelo rigor. Sem sombra de dúvidas, são fatores críticos para nós podermos transmitir às equipas motivação, interesse e até uma forma contínua de procurarmos superarmos a nós próprios. Portanto, a liderança para mim é um bocado isso, não é? É uma ferramenta para podermos exercer o bem comum, que muitas vezes nos escapa. Sim, o bem comum é algo que os líderes visionários cada vez mais têm que ter presente, não só olhar o presente como o futuro. Diga-me uma coisa que penso que é interesse de todos, pelo menos é meu interesse, e estamos aqui os dois à mesa, e é importante beber da experiência de quem já fez o caminho. Quando olha para trás, qual foi o seu primeiro cargo de liderança que se lembre e que começou a perceber que havia qualquer coisa em si que iria ser muito importante para o futuro? Bom, eu aí é óbvio que há aqui uma trajetória longa já. Talvez ela tenha começado mesmo em família, em à casa, mesa. à mesa. Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e mais um irmão, e acabamos os 3 por viver sozinhos quando saímos do país para Portugal, e nessa altura ainda muito jovens. A minha mãe, à mesa, nos transmitiu, porque a minha irmã, que até é mais velha, embora ela não goste muito que se diga isso, mas a minha mãe, na prática, transferiu para mim a responsabilidade de gerir administrativamente a família, O grupo. O grupo. Obviamente com desafios diversos, gerir contas, pagamentos, compras. Portanto, como é que a partir daí nós procuramos desde logo criar soluções que nos permitiam ter estabilidade, conforto, sem conflitos, não é? Como é que com um irmão mais novo do que eu, muito mais novo do que eu, acabamos por procurar também dar-lhe a ele exemplos daquilo que deveria ser uma postura quando ele tivesse mais idade. Portanto, e a minha vida começou um pouco aí, esse exercício de procurar fazer o bem comum. Ou seja, a sua primeira tribo era uma tribo de 2 pessoas que lideravam. E era fácil liderar os irmãos? Ou mais ou menos? Não, porque lá está, sendo que a educação, este treino familiar, um pilar fundamental para a formação do homem, nós tivemos sempre esta oportunidade, não é? Graças a Deus, de conseguirmos procurar harmonia sempre, não é? E nunca foi muito difícil, sendo que o nosso propósito é aquilo que de facto nos conduz, não é? Portanto, sabendo qual era a missão. Mais tarde, ao longo da minha carreira, já muito cedo, também assumi funções de responsabilidade, mesmo quando iniciamos o BAE, nessa altura, com 27, 28 anos, eu assumi também funções de responsabilidade muito cedo, chegando até, numa altura em que estávamos a criar as equipas, a ter que recrutar pessoas muito mais velhas que eu, com muito mais experiência que eu, mas ainda assim, com toda a humildade, a procurar integrá-las
para até me ensinarem aquilo que depois eu aprendi na vida, né? Portanto, há aqui um caminho que foi sendo natural, diria, mas talvez até pela disposição de poder assumir e conseguir transmitir esta ideia do bem comum. Porque no final do dia é um pouco esse o exercício da liderança, não é em função de nós próprios, é conseguirmos assumir a responsabilidade até sobre os outros. Servir, não é? Servir. Exatamente. Eu tenho aqui um roteiro de perguntas para conversar consigo. Perguntas não, acho que partilhas. Nós aqui à mesa não fazemos perguntas, fazemos partilhas, dividimos opiniões e acima de tudo agregamos o futuro. E vou saltar aqui algumas coisas do meu roteiro, porque a mesa também assim o importa e vai fluindo a conversa, como sempre à mesa. O que é que acha para si que é o traço mais importante para os líderes desta geração do século XXI? Uma geração volátil, a pandemia mostrou-nos isso, o mundo VUCA, ou VICA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Como é que, onde nós hoje cada vez mais temos uma geração de 25 anos, 27, 28, não é que eu tenha essa idade, já tive, e que muitas vezes têm cargos de liderança e lideram pessoas de outra geração, com 40 e tal anos, 50, 60. O que é que acha para si que é o maior desafio da liderança como pessoa, aquilo que é também a sua expertise? Como é que olha para estes desafios da liderança, este encontro geracional, que eu acredito profundamente que o grande desafio do continente africano é uma convergência geracional, é um encontro geracional. Há muita gente que pensa que não, que é com conflitos geracionais que se constrói uma grande cultura. Eu não penso assim, e a mesa é este lugar de encontros geracionais. No seu ponto de vista, que é um ponto de vista extremamente válido pelo percurso que tem como pessoa e como profissional, quais são os principais desafios que nós temos como líderes deste século XXI? Eu penso que claramente nós precisamos de conseguir estabilizar um conceito. Estabilizar um conceito que seja um conceito que nos une. E esse, para mim, é um fator crítico de sucesso. Ou seja, lideramos para quê? Qual é o nosso propósito? Para onde é que nós queremos ir? E esse conceito, para mim, tem a ver com o país, com a identidade nacional. Ou seja, e esse é um grande desafio até do continente africano, e por isso é que continuamos a assistir ao debate atual de porque é que a África não consegue, digamos, empoderar-se e ser ela própria, né? Portanto, porque eu acho que ainda temos muito aqui um peso de interferência externa sobre aquilo que deveria ser a condução do nosso próprio destino. Assente na nossa cultura, né? Exatamente. E por isso é que digo que o primeiro grande desafio é este conceito de identidade nacional. O país, Angola, somos todos angolanos. Que Angola todos nós queremos, não é? Portanto, e a partir daí começamos a criar um fio condutor para podermos então depois exercer essa tal função de liderança ou essa tal responsabilidade em prol do bem comum. Então, o que é Angola, o nosso espaço, o que é a nossa identidade nacional, o que é que pretendemos que ela seja, e a partir daí começamos todos a fazer um trabalho comum, obviamente percebendo que temos um histórico que vem de trás, que hoje cria os desafios que temos, as limitações que temos, mas que não são insuperáveis. Mas também é um mar de oportunidades. Claramente. Portanto, são só desafios, não são dificuldades. Portanto, porque têm solução. E esse conceito de identidade nacional, para mim, é um fator crítico de sucesso para quem quer liderar. O que quer que seja. Assim como quando saímos deste cenário macro da identidade nacional e de país e entramos mais nas estruturas corporativas, é exatamente a mesma questão. O que é que somos? O que é que estamos aqui a fazer? Qual é o propósito da nossa missão? E a partir daí temos um fio condutor. Claramente que para isso precisamos de estabilizar factos históricos, precisamos de ter uma narrativa que nos una, sem preconceitos, sem dificuldades,
sem penalizações históricas, porque já passou. Agora precisamos é de compreender essa história para hoje nos trazermos para um cenário em que possamos criar um futuro conjunto melhor, sem, obviamente, penalizar ninguém. Há algum episódio, acredito que sim, em que momento é que entendeu, no seu percurso de vida, né? que ainda é um jovem, nesse seu percurso de vida, houve algum momento em que entendeu, quando dizem que há aquele clique, que está a construir uma coisa maior do que a sua existência? E pegando muito na sua narrativa de identidade, de compromisso, de propósito, eu tive a ouvi-lo e trago aqui o tema para a mesa, que é o legado. Em que momento é que percebeu que havia um legado que era preciso ter a sua assinatura na história? Bom, lá está a mesa, os amigos, a família. Sempre foi o tal ambiente onde trocamos muitas ideias, muitas visões sobre aquilo que poderíamos fazer. Lembro-me de ter um grupo de amigos que nos sentávamos a tomar o pequeno almoço numa pastelaria famosa em Lisboa. Éramos muito jovens ainda, universitários, para debater o futuro, para debater as questões da política internacional, as questões da política angolana, as tendências na altura, e como nós poderíamos, de facto, contribuir, né? E essa, eu acho que hoje, mais difícil que ontem, num mundo muito mais globalizado, onde a mobilidade profissional é um dado adquirido, mas a verdade é que, naquela altura, sempre me pareceu importante que eu regressasse ao meu país. Portanto, eu vivi fora durante alguns anos. Quando terminei o meu MBA, eu tinha emprego na Europa. Portanto, eu podia não ter regressado. Eu podia ser um profissional hoje de uma multinacional qualquer. E quando me perguntam, então, mas você não quer... Eu disse, não, eu acho que tenho que ir para o meu país. Eu preciso de ir ao meu país. Eu preciso de experimentar o meu país. E, de facto, quando voltei para Angola, em 97, até defini um calendário de quanto tempo eu iria experimentar estar aqui, em Angola, procurando desenvolver a minha atividade. E comecei num setor que, por acaso, não era o meu setor predileto. Em Angola, porque, na altura, o setor bancário em Angola vivia uma situação muito complexa, de reputação, de capacidade, daquilo que acontecia no dia a dia do setor bancário, e não era propriamente o setor onde eu gostaria de começar a minha carreira aqui em Angola, mas acabou por ser. Logo no início da Constituição do BAE, eu tive a oportunidade de fazer parte da pequena equipa que arrancou o banco, sendo que numa visão de banco de investimentos, mas que acabou por seguir o caminho da banca universal para garantir a sua viabilidade. É verdade que eu pensei que fosse por via das organizações privadas, na altura, que poderia estar, assim, a minha capacidade de influência naquilo que era construir o seu legado. Exatamente. De alguma forma. Começar a dar a minha contribuição. Eu não chamaria construir o legado, mas a dar a minha contribuição ao país, começando pelo setor privado. Estivemos na banca durante alguns anos, 14 mais concretamente, o que nos permitiu, pela complexidade daquilo que é o setor, aprender muita coisa. Tive a sorte de ter bons tutores, tive a sorte de ter bons instrutores, pessoas que me ajudaram muito a poder construir um entendimento sobre aquilo que é a atividade bancária nas várias dimensões, e que me abriu uma visão concreta sobre o que é que era possível fazermos, o que é que não era possível fazermos. Senti que, sim, a contribuição estava a ser efetiva, mas por todos os desafios que também fomos tendo ao longo desse processo,
há um momento em que percebo que essa intervenção no setor privado não era suficiente. Era preciso ir mais longe. O setor privado tem a possibilidade e a capacidade de poder influenciar e determinar, digamos, e transmitir um conjunto de reflexos na economia, na política. Portanto, há aqui uma oportunidade, sim. Mas achei que, na altura, e depois tive essa oportunidade também, em 2 ocasiões iniciais, uma, claramente, quando sou convidado para fazer parte de um grupo, a comissão instaladora do Fundo Soberano de Angola, a primeira versão do Fundo Soberano de Angola, onde produzimos um documento extraordinário de reflexão sobre o futuro económico de Angola, em que aí me revi completamente naquilo que poderia ser a nova versão da economia angolana, mas que acabou por não ser bem esse o modelo que se seguiu. Foi um ponto de partida, não é? Acabamos por seguir outro. Mas está ali um documento muito interessante sobre como é que nós poderíamos ter saído desta lógica da maldição dos recursos naturais, não é? Um trabalho bastante profundo, um documento muito interessante. E quando vou para o Banco Central, portanto, esta minha saída do setor privado para o setor público, ele tem essa, digamos, intencionalidade de podermos, de forma um pouco mais direta, conseguir garantir que a nossa contribuição fosse mais efetiva. E isso aconteceu em 2009. Muito bem. Nós estou a conversa aqui com o Dr. Ricardo Viegas de Abreu, que também é Ministro dos Transportes do nosso país, Angola. Estamos a falar sobre a liderança, estamos a falar sobre o propósito, estamos a falar sobre o futuro. Acima de tudo, estamos aqui uma conversa à mesa. A mesa é um lugar para todos, onde queremos dividir, partilhar alguns contributos que possam fazer sentido a esta geração Z, millennial, a este mundo que nós todos vivemos no continente africano. Acima de tudo, este estar à mesa é um compromisso com a África. Eu gostava muito de também saber de si o que é que mais moldou o seu estilo de liderança. Eu conheço pessoas que trabalharam consigo, trabalharam e trabalham, e todos falam muito do seu estilo de liderança, falam muito da pessoa, falam muito do impacto positivo que tem nas pessoas e falam também muito do seu nível de exigência. Uma exigência boa, saudável, um nível de excelência. O que é que moldou o seu estilo de liderança e o que é que tanto impacta as pessoas a quem serve como líder? Claramente que um dos fatores que penso que é mais visível é o propósito, não é? Portanto, ou seja, esta lógica de estarmos a fazer algo para um interesse muito maior do que nós próprios. Não necessariamente para a nossa própria satisfação. Isso para mim é fundamental, o propósito. Depois, obviamente, o compromisso de facto querermos fazer, a disciplina de podermos fazer, o rigor, como é óbvio, buscando superar-nos continuamente, por via da aprendizagem, por via dos desafios que nos vamos colocando. Ao longo da minha carreira, em todas as organizações por onde passamos, eu nunca cheguei ou nunca estive nessas organizações sem procurarmos superar aquilo que encontramos. Nunca. A história se começarmos pelo próprio Banco Angolano de Investimentos, ele sempre teve uma trajetória de inovação, de superação, de coisas que não existiam. Alguns exemplos como, sei lá, terá sido a primeira instituição bancária angolana a adotar o SWIFT, não é? Uma plataforma de pagamentos internacionais que não existia ainda em Angola, não é? Nós operávamos com Telex. Eu aprendi a fazer chaves telegráficas, mas nós operávamos com Telex. O BAI foi o primeiro banco a conseguir garantir
a implementação da plataforma SWIFT, já na altura buscando soluções para os clientes. Foi o primeiro banco a introduzir um conceito de call center, não é? Portanto, a inovação, os desafios, a busca contínua. Isto é o seu traço. Claramente, ao longo da trajetória, foi isso que encontramos, mesmo a nível de uma instituição como o próprio Banco Nacional de Angola, não é? Onde fizemos um processo de reestruturação bastante profunda e reconhecida internacionalmente pela excelência a que colocamos o Banco Nacional de Angola enquanto instituição com responsabilidades sobre a política monetária, cambial, o sistema de pagamentos. Portanto, há aqui um desejo contínuo de conseguirmos buscar a excelência. Hoje, nestas funções, enquanto Ministro dos Transportes, a primeira pergunta que eu coloquei quando nós fizemos o nosso primeiro conselho consultivo foi: porque é que nós não podemos ser os melhores do continente? O que é que nos impede de termos os melhores portos do continente? E há alguma coisa que nos impeça? Eu acho que é talvez este total exercício de busca contínua, conjunta também destas soluções e de esforço e disciplina conjunta, porque isto, como vou dizendo ao meu filho todos os dias, filho, para termos sucesso, e olhando na perspectiva do sucesso, não por ganharmos alguma coisa imediata, mas para termos sucesso, nós temos que ter disciplina, temos que acordar cedo, temos que fazer exercício mesmo, temos que ler, temos que estudar. Portanto, todas estas coisas depois refletem-se naquilo que é possível fazer. Portanto, quando nos acomodamos, quando deixamos de fazer exercício, quando deixamos de acordar cedo, quando deixamos de liderar pelo exemplo e quando começamos a liderar para nós próprios, aí sim temos coisas que nos impedem de sermos melhores. Muito bem. Nós estamos aqui num roteiro da nossa conversa à mesa. Eu vou fazer aqui alguns desvios, mas desvios saudáveis. Desvios saudáveis. Tranquilo. E entrar um pouco mais também. Eu acho que estes lugares à mesa é de facto um sussurrar entre gerações. E acho que era importante perceber de si, e fora aqui um pouco do roteiro, qual é o seu propósito? Não, o meu propósito é de facto ver o meu país como um país bom para se viver, que seja um polo de atração de outras pessoas que queiram visitar, um país que tenha políticas sustentáveis, que tenha estabilidade, que consiga gerar oportunidades para os jovens, para tudo aquilo que faz parte da nossa sociedade. Um país que conheça bem a sua história, que saiba contar bem a sua história e que ela seja uma história que atraia o interesse, quer das gerações vindouras, quer daquelas pessoas que nos queiram visitar e conhecer. E esse é um pouco o nosso propósito. Hoje, obviamente, um pouco mais ligado ao setor dos transportes, é um pouco esse o trabalho que estamos a fazer. Ou seja, quando falamos de criar aqui um hub logístico, a ideia é sermos um polo de concentração de pessoas, de encontros, de artigos, de mercadorias. Sim, de tudo. E sermos nós a fazermos essa distribuição de forma adequada, beneficiando outros, como é óbvio. Muito bem. Esse é um propósito do cargo que ocupa, não é? Mas o seu propósito, como é que gostaria de ser lembrado? Lembrado como pessoa. Porque eu sei que é um dos seus traços daquilo que é o meu trabalho de casa. Tem uma capacidade tremenda de equilibrar a razão e a emoção. Talvez fruto também da mesa que falou muito dos seus pais e dos seus irmãos. Como é que quer ser lembrado e como é que faz este equilíbrio entre a razão e a emoção? Porque sei que, como pessoa, não conseguimos despir o cargo, embora o cargo nos seja emprestado e não seja a pessoa. Tem um cargo de pressão,
como todos os cargos nesta vida, têm pressão. Como é que consegue equilibrar a emoção, a razão e no final do dia, como é que quer ser lembrado como pessoa? É óbvio que ainda é muito cedo. Eu sei. Ainda é muito cedo Eu sei. para pensar nisso, mas eu não quero deixar de continuar a tentar. Ou seja, não quero deixar de continuar a tentar superar-me, buscar a excelência, o rigor, conseguir de facto garantir que haja resultados visíveis para aquilo que são as pessoas que mais necessitam deles, procurando que isso seja transformador nas suas próprias vidas, não é? Portanto, tentar continuamente, buscando o aprendizado, percebendo e emulando muitas vezes aquilo que são os desafios destas mesmas pessoas. Ou seja, eu acho que às vezes temos que nos colocar na pele das pessoas para podermos entender quais são as soluções que precisamos de criar. É um pouco esse o exercício que procuramos fazer. É óbvio que entre a razão e a intuição precisamos de ter aqui alguns exercícios de disciplina, de busca contínua da aprendizagem também. Portanto, Como é que faz esse seu exercício para que essa geração Z possa também beber da sua mesa? Aí a ideia será esta busca contínua de conhecimento. Não haver o medo e o receio daquilo que não conhecemos. Muitas das coisas que vamos assistindo e muitos dos desafios e dificuldades, aí são dificuldades que vamos tendo, muitas vezes as pessoas terem medo daquilo que é transformador. Daquilo, o desconhecido? E aí, é aí que começam a aparecer os obstáculos. Porque as pessoas têm medo do desconhecido. Se estão confortáveis na mesa, nesta posição, se mudarmos de posição, as pessoas podem dizer, não, eu não mudo para essa posição. E a partir daí, sim, existem obstáculos. E eu acho que esta lógica de buscarmos continuamente a excelência e a aprendizagem para podermos perceber que há mais qualquer coisa para além daquilo que estamos a fazer hoje, é um fator crítico para que a própria geração Z não tenha medo daquilo que possam ser os desafios futuros, os desafios da vida, dessa sociedade que eles vão herdar e liderar. Portanto, aqui há um exercício continuado de aprendizagem, de busca contínua, mas sempre com disciplina. Sempre com disciplina. Pensando em disciplina, pensei num senhor que foi um grande reformista da história, Luther King, e que no célebre discurso que todos nós sabemos, que ele disse que tinha um sonho e que este sonho veio-se a concretizar em várias nuances, não na totalidade, mas tem vindo a concretizar-se. Qual é o seu sonho e que Angola ideal o inspira a acordar todos os dias? Que seja uma... Qual é o seu sonho? O que é que o move todos os dias como pessoa, como com o cargo que ocupa, porque não conseguimos despir o cargo, não é? O que é que o faz pulsar todos os dias? É uma Angola onde todos possamos, obviamente, estar bem, com desafios diversos. Eu penso que nós não podemos descasar a nossa história recente. Estamos num ano que celebramos 50 anos da independência e eu faço muito esse exercício analítico de procurar perceber o que é que aconteceu, né? O que é que aconteceu ao longo de 50 anos. E como é que passaram tão rápido? Eu sou, digamos, desta geração da independência. Eu também. Eu vivi, que era uma partezinha da minha vida no tempo ainda colonial, mas depois eu vivo todo o processo da independência, eu sou fruto disso, e a verdade é que nós, se olharmos bem, dos 50 anos, nós temos 23 anos de país em paz, de país com políticas públicas um pouco mais coerentes, mais assertivas. Só são 23 anos, não é? Não são 50.
só são 23. Os anteriores 27 foram anos de destruição. Não foram só de instabilidade, foram de destruição. De variadíssima ordem, destruição de variadíssima portanto, ordem. E em 23 anos que hoje temos, de existência um pouco mais robusta e coerente, em prol daquilo que possa ser o progresso do nosso país, não podemos não esquecer um pouco da história. É certo que a geração Z, o crescimento demográfico, cria-nos este grande desafio daquilo que as pessoas gostariam de ter, que ainda não têm. Mas atenção, isto é um processo... E há um tempo determinado para tudo. Que leva o seu tempo, que exige cada vez mais de nós essa tal disciplina e esse tal sentido da identidade nacional. Ou seja, estarmos por Angola, sermos Angola e contribuirmos todos para essa Angola com um futuro mais equilibrado para todos nós. O meu sonho é claramente ver um país mais equilibrado, onde todos nós possamos tirar mais partido daquilo que é a riqueza histórica, cultural, natural também, da natureza, todas as oportunidades que temos hoje, olhando para o talento que temos brilhante de jovens que vão surgindo todos os dias, e sermos capazes de mostrar isso ao mundo de forma harmoniosa, de forma coerente. Há quem diga que a visão é a porta de entrada para abraçar o desconhecido. Na sua visão, como líder, como homem, como pessoa, como pai, como irmão, como neto, etc, etc, etc. Quais são os pilares estruturantes ou estruturais que nós precisamos de consolidar para esta visão, para que de facto possamos deixar sementes que a próxima geração, que já está ao nosso lado, consiga agarrar neste testemunho e ir mais longe do que nós estamos a fazer nos dias de hoje? Eu olho para 3 fatores essenciais e críticos de sucesso. Claramente que precisamos de conseguir garantir que tenhamos mais infraestruturas e que elas sejam mais facilitadoras da vida das pessoas. Esta ideia e aposta nas infraestruturas que beneficiem as pessoas não é um lugar comum ou um objetivo sem foco concreto. É crítico e está provado, os livros de economia assim o mostram também, que as infraestruturas são elementos de facilitação daquilo que possa ser a qualidade de vida das pessoas. Portanto, e claramente as infraestruturas é um fator crítico para esse desidrato. Segundo fator, capital humano, as pessoas. Como é que nós estamos de treino, pessoas? O treino, a educação, a aposta na educação. Sem dúvida. Países, há pouco quando falava desta questão do crescimento demográfico acelerado, etc., nós temos que ter noção que, e ainda me lembro dos livros de economia, do tempo em que estudava, que diziam que a China seria um problema mundial. E seria um problema mundial exatamente pelo boom demográfico que teve. De repente, a China foi, agora já não é, o país mais populoso do mundo, não é? Introduziram inclusivamente medidas de planeamento familiar muito agressivas, mas a verdade é que a China, no tempo em que eu estudei, era vista como um potencial problema para o mundo. E é interessante que, de repente, essa tal ameaça que seria a China se transformou numa grande oportunidade e para numa todos grande os chineses. alianças também, não é? E como, claramente, a aposta na educação, na preparação do ser humano. Esse, para mim, é um fator crítico. Nós precisamos de apostar nas pessoas com um sistema de ensino de qualidade, com oportunidades diversas a nível de todos os escalões de formação, técnico-profissional,
superior, pós-graduado, o que for, mas precisamos de ter as pessoas muito mais preparadas para aquilo que são os desafios futuros. E porquê? Porque a partir daí podemos começar a produzir mais ciência, podemos produzir mais valor. Precisamos de ter pessoas com o potencial de criarem mais valor. As organizações poderem ser mais eficientes, mais competitivas, mais produtivas. Portanto, isso só se faz com conhecimento. Isso não se faz... Sim, ad hoc. Não faz. Terceiro fator crítico, no meu entendimento, tem a ver com a robustez do nosso quadro regulamentar e a assertividade de políticas. E quando eu digo quadro regulamentar, isso tem muito a ver com a experiência que tivemos nos últimos anos de carreira, incluindo a passagem pelo BNA, é o entendimento de que não é possível haver desenvolvimento, não é. E não vemos nenhum país que hoje esteja na senda do progresso que não tenha instituições de regulação, supervisão e fiscalização fortes. Isso não é possível. Portanto, todos os países que estarão na senda do progresso têm órgãos nos diferentes setores de regulação, supervisão e fiscalização fortes. Não que isso lhes atribua uma autoridade para pressionarem os agentes económicos. Mas é um garante. Mas é o garante da coerência da atividade em si, da estabilidade, da equidade competitiva que tem que existir. Todos os mercados onde existem perturbações excessivas nos setores da atividade são mercados que não garantem confiança aos investidores. Não garantem porque, afinal, há oportunidades de arbitragem exatamente pelo nível de informalidade ou o nível de atividade que não é visível e não é controlável, o que inibe claramente quem queira investir, quem queira promover investimentos, quem queira crescer, porque afinal temos, obviamente, outros que não estão propriamente em compliance. a acompanhar, exatamente, não estão a acompanhar todo esse quadro. Portanto, nós precisamos sim de ter organizações fortes, instituições fortes de regulação, supervisão e fiscalização dos setores da atividade económica, garantindo essa estabilidade a todos os agentes e coerência para aquilo que nós pretendemos fazer. Falou há pouco sobre o talento, nesses seus pilares, nessa sua visão. O que é que mais inspira nas pessoas com quem trabalha e como é que o Dr. Ricardo Viegas de Abreu consegue ter... Há quem diga que às vezes o talento é algo que parece muito intangível. As pessoas podem ter estudado muito e há pessoas que estudaram muito e é importante estudar, até ao final da vida sempre. É importante estudar sempre. Mas há pessoas que estudaram muito e às vezes também não vingam muito. E depois há líderes que aparecem e que conseguem, exponenciar o talento destas pessoas a um limite extraordinário. E eu sei que daquilo que as pessoas vão partilhando, que o Dr. Ricardo tem tido esta capacidade de exponenciar talentos e contribuir. Qual é a sua visão relativamente ao talento e qual é a sua sensibilidade? Há quem diga que muitas vezes que a liderança tem um quê de intuição, que não vem nos livros. E quanto mais crescemos e quanto mais aprendemos acerca do exercício da liderança, há coisas que é um feeling. Sim. Como é que o Dr. Ricardo pega em todo o conhecimento técnico, óbvio, e consegue capitalizar talento? Eu acho que há uma coisa que me atrai, e aí é um pouco a intuição, ao ver o brilho nos olhos de quem de facto tem uma dedicação genuína. Quando digo dedicação genuína é aquela postura de querer aprender, de querer estar, de querer procurar soluções. E isso vê-se nas pessoas, consegue-se ver nas pessoas. Sabe que nem todos os líderes têm essa capacidade. Eu há bocado usava o exemplo daquilo que vou dizendo ao meu filho, que é
acorda cedo, vai treinar, esforça-te. E isso vê-se nas pessoas, quem está mesmo disposto a fazer isso. E essa dedicação genuína é o primeiro sinal. Consegue perceber nas suas equipas. É o primeiro sinal. Costumo dizer que não gosto de preguiçosos. porque se vêem também. Também se nota. Também se nota, né? E depois, um outro fator que é a disponibilidade para aprender, ok? Portanto, onde perante um exercício, perante um exercício qualquer que se tenha que fazer, não se dizer que não conseguimos porque é muito difícil, não vai ser possível. Nunca foi feito. Nunca foi feito, isto agora não vai dar. Não, a busca da solução. Estudando, aprendendo, lendo, trazendo a solução, mesmo que ela ainda não esteja completa, mas que se procure fazer esse exercício de buscar, aprender e trazer, olha, eu estive a ler, olha, investiguei, li e acho que está aqui qualquer coisa que poderia ser um modo de fazer. E isso depois tem a ver com esta tal coragem das pessoas se predisporem a arriscar. A arriscar naquilo que é também trazerem aquilo que são as suas próprias limitações, porque quem se expõe dessa forma está a dizer que eu estou disponível, não me julgue de uma vez, eu estou disponível para continuar a dar esse contributo. Portanto, é preciso ter coragem para fazer isso. E que muitas vezes a gente assiste as pessoas esconderem-se, não é? Vemos as pessoas esconderem-se pelas atitudes, pelas formas, pelas ausências de resposta, pela falta de, às vezes, alguma transparência a nível do próprio conhecimento que se apresenta, não é? Portanto, e isso para mim, eu hoje consigo perceber, quer pela intuição, quer pelo comportamento. Portanto, eu consigo olhar e dizer, bom, eu acho que temos aqui alguém que vai tentar. Como é que lida relativamente às pessoas, vamos continuar no quadro de pessoas, como é que lida com a sua equipa, com as suas equipas e como lida com a pressão? Porque hoje em dia fala-se muito sobre a pressão e o que mais se ouve a nível organizacional é que estamos com muita pressão. Há quem diga que a pressão são as lágrimas dos deuses, né? Quando se pensa em diamantes. Como é que lida com a pressão e que insights é que passa às suas pessoas para perceberem que a pressão faz parte são as dores de crescimento? Claramente, eu penso que lido com a minha equipa de forma com empatia, mas também com alguma firmeza. Gosto de simplificar a linguagem, gosto de facilitar até a possibilidade das pessoas se sentirem confortáveis para podermos conversar. Parece-me importante que as pessoas se sintam confortáveis para podermos falar à vontade. Com o líder, não é? Com o líder. Para falarmos à vontade, portanto, e não estarmos na lógica do chefe, o chefe que manda e que ele é o gênio pensador e que traz as soluções. Não, as soluções são construídas por todos e é exatamente através do diálogo que nós conseguimos fazer esse exercício de depois conseguirmos chegar aos objetivos. Portanto, e faço com muita serenidade, procurando que as pessoas percebam que elas são parte da solução. Portanto, não numa lógica de que é assim porque tem que ser assim porque eu é que sei. Não. Para mim é importante que todos façam parte da solução. Acha que esse modelo de tem que ser assim porque eu sou o líder ou sou o chefe, são coisas distintas, líder e chefe, acha que ainda está muito premente no mundo, no nosso continente africano? Qual é a sua visão relativamente a isso? Nós temos
Cada vez mais temos muitos líderes, temos mais chefes, estamos num processo que é a pergunta de sempre, do milhão, não é? Quando digo nós, falo de uma forma globalista, não uma forma só apenas a pensar em nós. Qual é a sua visão relativamente a este quesito da liderança? Eu ontem por acaso, na cerimónia da outorga das condecorações dos 50 anos, foram 2 dias, uma cerimónia muito bonita, muito digna, que nos une a todos e que a todos nos deve obrigar a reflexão. E que é um encontro geracional também. Exatamente. Refletia um pouco sobre isso, da tal lógica dos líderes e dos chefes e porque que ainda não conseguimos dar este salto. Ainda temos sim muitos chefes, infelizmente, ainda temos muitas pessoas que, ao assumirem funções de responsabilidade e liderança, não conseguem olhar para o interesse coletivo e o interesse comum, mas claramente que se posicionam para poder tirar partido dessa posição. Infelizmente ainda temos alguns episódios desta natureza. Mas é como o exercício que aqui estamos a fazer. Exercício de partilha, não é? É um pouco o exercício de praticarmos o Evangelho. Portanto, é como se tivéssemos que repetir o Evangelho sistematicamente. Ou seja, a mensagem tem que ser maior que o mensageiro. Temos que continuar, é um exercício contínuo, é uma etapa, já tivemos situações muito piores no passado, na nossa história, não é? Da nossa história enquanto país, em que isso era mais gritante. Hoje assistimos, sim, a um esforço de alteração dessa condição de chefes para líderes, mas ainda vamos encontrando muitas circunstâncias destas. E por isso é que, sem sombra de dúvidas, a coisa que posso dizer já é Darna continua a fazer o exercício que tens feito. Obrigado. De transmitir essa mensagem de que é preciso nós alterarmos esse comportamento do chefe para o líder numa lógica de conseguirmos fazer o bem comum para todos. O primeiro exercício é esse, é o bem comum. Enquanto não conseguirmos fazer isso, vamos continuar a ter muitas das nossas organizações a não conseguirem atingir o seu potencial ou maximizar o seu potencial. O exercício até é percebermos, junto dessas pessoas, se elas têm noção do custo da oportunidade de ser chefe. Qual é o custo da oportunidade de ser chefe? E o custo da oportunidade de ser chefe é claramente essa organização não irá atingir o seu potencial. Eu tenho estado a ouvi-lo nesta conversa no podcast A Mesa, o Lugar para Todos, e há aqui uma série de coisas que vão ecoando dentro de mim relativamente ao roteiro que eu tenho aqui para ir partilhando, para dividirmos os dois à mesa. Acho que há de facto que há encontros que não são agendados por nós, eu acredito muito nisso, são encontros que a vida promove. E eu acho que esta mesa, este podcast, demorou uns 3 anos a ser construído. De propósito, porque acho que a mesa é um lugar divino, como eu costumo dizer. Acho que a mesa é um lugar divino. E tenho estado a ouvi-lo falar muito sobre vários aspectos que estão dentro de si, e é um pouco o retrato também do homem que nos tem presenteado no exercício de várias funções do nosso país. E há uma palavra que me ressalta em mim, que é de facto o líder sem título. Vê-se como essa expressão de líder sem título, que não olha, que está muito mais preocupado com o que vai deixar do que aquilo que lhe é dado, que está a pensar em sucessão e de variadíssimas ordens a sucessão. Como é que é o Dr. Ricardo Viegas de Abreu, o líder sem título? Eu sempre tive, e a equipa que trabalha até mais próxima de mim deve sentir desafios tremendos pela minha resistência a tudo que sejam aspectos protocolares em excesso, mas que não deixam de ser, pela função, muitas vezes necessários, mas claramente que prefiro estar muito mais... Gosta de trazer leveza ao protocolo. Prefiro estar muito mais à vontade no diálogo com as pessoas, né?
na convivência com as equipas, no terreno, na máquina, digamos assim, do que propriamente o estatuto de abrir porta, fechar porta, ser primeiro, não ser primeiro. Portanto, eu sou completamente averso a estas questões, embora compreendendo Sim, que é protocolo. de alguma forma elas têm que ser Exatamente, também cumpridas calculada. e têm que ser feitas. Mas eu prefiro claramente estar muito mais próximo das pessoas do que propriamente o exercício que o título muitas vezes dá de proteção ao chefe. Então eu prefiro estar mais junto e à vontade com as pessoas para aprender, para poder perceber, para poder conhecer, para poder partilhar também as minhas dúvidas, as minhas necessidades e com isso garantir que as pessoas estejam também à vontade para elas próprias também partilharem aquilo que possam ser os seus desafios. Madre Teresa de Calcutá tinha uma expressão muito interessante que nos dizia, que nos deixou, que escutar é a primeira forma de amar. E de facto, ao longo também da experiência que vou tendo, embora não tenha ainda muita idade, mas já vou tendo alguma idade, já sou um bocadinho mais velho do que era há uns 10 anos atrás ou 20, mas é mesmo assim. E aquilo que vamos observando da liderança, numa perspectiva lata, genérica, parece-nos que o grande desafio das lideranças cada vez mais é ouvir com o coração, ouvir com vulnerabilidade. Hoje, mais do que nunca, se fala sobre vulnerabilidade, porque já se entendeu que a vulnerabilidade não é um lugar de fraqueza, é um lugar de grandeza. O que é para si a escuta? Se estamos em linha aqui com a Madre Teresa, que escutar é a primeira forma de amar. Acha que os líderes estão cada vez mais disponíveis para amar na perspectiva de ouvir? Não, claramente, eu acho que a escuta ativa é fundamental para nós podermos estar mais próximos e conseguirmos claramente ter um entendimento mais partilhado dos nossos desafios. Nós temos sessões com a equipa que não é pequena, o setor não é pequeno, mas que o fazemos com muito gosto, exatamente para garantir que essa escuta exista, para que as pessoas possam falar, se possam transmitir aquilo que são os seus desafios. Nós temos reuniões longas, um pouco com uma tal lógica de estarmos a fazer o exercício permanente de diálogo. Porque é que ainda não conseguimos fazer isto? Porque é que não conseguimos fazer aquilo? O que é que nos falta para podermos fazer? Isso é um exercício para nós permanente, naquilo que é o nosso estilo de abordagem, para que a escuta ela passe a ser um exercício natural. Ouvindo-o falar sobre escuta, tenho que fazer esta pergunta, porque já falou das suas pessoas várias vezes. Quais são os principais desafios do órgão que tutela? Que o meu setor tem? O seu setor tem. Eles não deixam de ser, eu diria que os desafios que nós temos não deixam de ser um pouco... Pensando também nas pessoas, porque é preciso pessoas e pessoas. Sem dúvida. Eles não deixam de ser também um pouco transversais a nível de todo o país. Nós fizemos um conjunto de reformas estruturais nos últimos 6 anos. Isso é um aspecto também que nos caracteriza. Eu acho que, de alguma forma, fui moldado para poder construir, poder edificar. Portanto, a minha experiência profissional permitiu que, de facto, eu pudesse ter contribuído para, do papel, fazer algo acontecer. Portanto, eu estou um pouco treinado para isso. Assim como encontrar uma estrutura, uma organização, conseguir fazer um diagnóstico e conseguir garantir que não, nós precisamos de mudar para um outro quadro. E eu acho que isso tem sido um pouco o trabalho que temos feito. Nós, no setor dos transportes, iniciamos um processo de reformas estruturais. Eu digo hoje que estamos em fase de consolidação dessas mesmas reformas, mas vamos assistindo ainda àquilo que são os desafios
que eu diria que estão na raiz, não é? Que têm a ver muitas vezes com as mentalidades, com a cultura, tem a ver com o nosso modo angolano de ser, que eu acho que ele precisa de ser melhor trabalhado. Nós não podemos confundir o modo angolano de ser como um modo desleixado, um modo do deixar andar, irresponsável, um modo em que ninguém se importa pelas consequências. Temos que apelar ao compromisso. Ora bem. Ao compromisso. E é isso que me parece que nos está a faltar. Muitas vezes eu digo à equipa que o problema não está aqui, nós conseguimos chegar até aqui, das formas, mas depois, se não encontrarmos eco, como é que até as nossas pessoas vão acreditar que nós estamos a ir para o caminho certo? Portanto, a lógica é conseguirmos ter esta versão do modo angolano de ser, mas coletivo. Eu gostei muito da expressão que usou do eco, porque para mim legado é cerca de um eco, que vai ressoar nas gerações quando nós cá não estivermos. Nós estamos à conversa com o Dr. Ricardo Viegas de Abreu, a pessoa que também é Ministro dos Transportes no nosso país, em Angola. Estamos a falar estamos a dividir coração, estamos a dividir vulnerabilidades, estamos a dividir formas de pensar, estamos a ser, acima de tudo, a deixar sementes para o futuro e também a consolidar o presente. E nós estamos quase na reta final desta nossa conversa aqui com o Dr. Ricardo Viegas de Abreu, que também é Ministro. Eu estou a falar com a pessoa, eu estou sempre a dizer isso. E eu gostava muito, estamos na reta final, de fazer uma reflexão consigo acerca de legado. Porque parece-nos a nós, e ouve-se muito na rua e não só, e as pessoas que vão me seguindo nas minhas plataformas, estamos sempre a dizer que não temos referências, não há referências, o país precisa de referências. Qual é a sua visão acerca das referências? Primeira reflexão pessoal. E depois, que legado é que acha que é importante, a vida assim o permitirá, deixar para que esta geração possa ressoar acerca do homem que passou por nós? Claramente, as referências são fundamentais, não é? A todos os níveis, não só as referências que temos a nível do país, das pessoas do país, mas também as referências que temos das diferentes pessoas que estão no mundo, neste globo que cada vez é mais pequeno e mais próximo. Eu há pouco falava desta questão das condecorações dos 50 anos de independência, e durante o tempo que tivemos a assistir à cerimónia também fazíamos essa reflexão das pessoas que estavam a ser condecoradas, algumas figuras muito importantes da nossa história, seja do lado militar, seja do lado civil, e que ali naquele momento em que elas exerceram as suas funções ou que desenvolveram aquilo que tiveram que desenvolver, deram o seu melhor. Diante do que sabiam. Dentro daquilo que era possível e que foi possível fazer, incluindo do seu próprio conhecimento e daquilo que poderiam ser as suas valências, mas que certamente deram o seu melhor. Portanto, dizer que não temos referências não é bem assim. Muitas vezes ouço essa expressão, não termos. Não temos, sim. É preciso compreender que não podemos comparar o incomparável, não é? Porque nós temos uma realidade, nós temos uma história, nós temos uma identidade nacional. Portanto, não podemos... como é que é possível? Ali já está a acontecer, aqui não está a acontecer. Bom, não, nós temos uma história. Há um contexto. E é importante perceber isto, que há pessoas que deram certamente o seu melhor ali, naquele momento, naquelas circunstâncias, naquele quadro. Portanto, temos sim referências, precisamos de olhar para elas talvez de forma diferente. Não na expectativa do que elas deveriam ter feito,
para que eu não tivesse os desafios que tenho hoje. Porque isso vai ser permanente. Ou seja, mesmo, e costumo dizer à equipa, nós só temos a oportunidade agora de estar aqui ao volante deste processo. Aqui e agora. Aqui e agora, mas o máximo que pode ser a nossa ambição é, quando sairmos daqui, as pessoas que chegarem aqui, quem nos suceder, perceber que nós deixamos uma estrada aberta, um caminho fértil para se continuar a desenvolver. Essa é a ambição que eu penso que tenho, não é? Não numa lógica de legado, porque o legado ainda é cedo, acho que ainda sou novo. Apesar dos cabelos brancos, as pessoas às vezes confundem com alguém muito mais velho, mas não. Ainda sou relativamente novo, ainda é cedo, mas claramente que tenho sim a ambição de, a quem me possa suceder, perceber que deixamos um caminho de oportunidades para explorar, para materializar coisas que o terreno fértil, devidamente arado, fertilizado, para poderem brotar germinar mais e dar fruto. E germinar, exatamente. Portanto, esse é um pouco o caminho que procuramos fazer. Eu tenho mais 2 reflexões para partilhar consigo, para nós fecharmos aqui esta nossa conversa sincera, vulnerável, à mesa. A mesa, de facto, é um lugar que nos leva faz-nos fazer um caminho para a frente, pensar no futuro, faz-nos refletir sobre o passado e sobre o presente. Eu, particularmente, também acredito que temos referências, e conheço-as e vivo-as, e vou convidá-las para sentar à mesa para dividirmos, porque acho que é importante que as gerações ouçam os nossos ancestrais, ouçam quem nos trouxe até aqui, em vários quadrantes, porque acho que o grande desafio, de facto, da liderança com propósito, aquilo que estamos aqui a falar, é fazer o que podemos com o que temos no lugar onde estamos. E esse, de facto, é o desafio. Que aconselho daria aos nossos jovens que vão ouvir o nosso podcast, esta conversa consigo, e que pretendem liderar e que já estão a liderar com propósito em Angola? Quais eram os seus conselhos? Claramente, primeiro é acreditar em Angola. Este é mesmo o nosso cantinho e é dele que nós temos que cuidar. Não nos projetarmos para outras partes do mundo. Acho que é aqui que nós, de facto, precisamos de fazer mais e melhor. Acreditar em Angola. Angola é o nosso cantinho e nós temos que cuidar dele. Claramente também me parece que, e em todas as gerações isso terá acontecido, há de continuar a acontecer, que é a coragem. Os desafios são uma constante da vida. Não existem países onde as coisas estão resolvidas. Isso não existe, esse conceito de estar resolvido, não está. Mesmo aqueles em que se pensava que até estava quase resolvido, de repente já não está. Começa-se a perceber que não. Portanto, afinal não está nada resolvido. É preciso ter coragem para, sim, enfrentar esses desafios. Falamos de conhecimento, falamos da aprendizagem contínua, da humildade, mas claramente a coragem. E acreditar nesta visão de que é aqui que nós podemos projetar o melhor país do mundo. É aqui, em Angola. Numa reflexão mais intimista, de olhar para dentro de si, se pudesse voltar atrás, 20 anos, o que é que diria ao Ricardo? Talvez hoje, refletindo, diria que eu diria ao Ricardo, com menos 20 anos, que deveria confiar mais nele. Deveria confiar mais nas suas capacidades, na sua intuição também. Enfrentar com outra energia alguns dos desafios que foram surgindo e do tal medo de muitas vezes não avançarmos. Mas claramente diria que ao Ricardo, com menos 20 anos, que deveria confiar mais nele
mais naquilo que é o propósito e a sua intuição. Eu quero agradecer por esta conversa, Dr. Ricardo Viegas de Abreu, por ter estado aqui à mesa comigo. Não sei se há mais alguma reflexão que queira partilhar, deixar com os nossos seguidores, aqueles que vão ouvir o nosso podcast. Se não, eu gostaria de agradecê-lo. É uma honra ter aqui consigo, estar consigo à mesa. E, de facto, é à mesa que nós construímos encontros geracionais. É à mesa, de facto, que nós moldamos o futuro. É à mesa que nós não nos esquecemos dos nossos ancestrais. É à mesa que nós não nos esquecemos das mãos que embalaram o nosso berço. E, de facto, estar aqui consigo é um retrato de que temos referências e que o futuro constrói-se com humildade e com generosidade. Por isso eu quero agradecer-lhe por esta conversa que temos aqui hoje à mesa. Obrigado, Dárdano. Gostava somente de encorajar este exercício permanente e continuado que tem feito e a equipa que acompanha. É necessário, é importante que consigamos, sim, construir esta lógica da nossa identidade nacional estável, coerente, sustentável também, onde todos nós nos possamos rever, sendo que o nosso bem comum é o nosso país, que se chama Angola. Muito obrigado. 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 Obrigado.